Audiolivro Os Segredos que Vão Mudar a Sua Vida. O desenvolvimento do entusiasmo, o segredo para manter o público atento. Todos os grandes movimentos na história do mundo se devem ao triunfo do entusiasmo, segundo Emerson. Essa palavra mágica é derivada de duas palavras gregas, en, que significa em, e theos, que significa Deus. A palavra entusiasmo significa literalmente Deus dentro de si. O homem entusiasmado é aquele que fala como se estivesse possuído por Deus. Essa qualidade se define como o fator mais eficaz e mais importante na propaganda e na venda de produtos e para fazer com que as coisas aconteçam. O maior anunciante de um único produto no mundo foi para Chicago, há 30 anos, com menos de $50 no bolso. Wrigley agora vende 30 milhões de dólares de sua goma de mascar a cada ano. E na parede de seu escritório particular encontra-se pendurado um quadro com as seguintes palavras de Emerson: nada de grande jamais foi alcançado sem entusiasmo. Houve um tempo em que o autor depositava considerável confiança nas regras para se falar em público. Entretanto, com o passar dos anos, passou a depositar cada vez mais fé no espírito do discurso. Esse é o fato mais importante a ser lembrado. Toda vez que o orador fala, ele determina a atitude dos seus ouvintes. Com isso, os ouvintes são mantidos na palma da mão do orador. Se o orador for indiferente, os ouvintes serão indiferentes. Se o orador for reservado, os ouvintes serão reservados. Se o orador for apenas um pouco interessado, os ouvintes ficarão apenas ligeiramente interessados. Contudo, se o orador for bastante sincero no que diz, e se o disser com sentimento, espontaneidade, força e convicção contagiante, os ouvintes não podem deixar de se imbuir desse espírito até certo ponto. Dado o calor, o fervor e o entusiasmo, a influência do palestrante se expande como vapor. Paixão, sentimento, espírito, sinceridade emocional. Ao usar essas qualidades em seu discurso, seus ouvintes perdoarão a menor falha ou sequer terão consciência dela. Tem algo que o orador quer muito dizer. Alguém pode dizer, muito bem, mas como devo desenvolver essa sinceridade, esse espírito e esse entusiasmo que o autor elogia tanto? Uma coisa é certa, ninguém nunca vai desenvolvê-los com um discurso superficial. Qualquer ouvinte exigente pode detectar se um palestrante está falando a partir de impressões superficiais ou se sua expressão está brotando do fundo do seu interior. Portanto, o que o palestrante tem a fazer é sacudir sua inércia. Coloque o coração para trabalhar. Cave. Busque os recursos ocultos que estão enterrados dentro de si. Obtenha os fatos e as causas por trás dos fatos. Concentre-se. Debruce-se sobre eles. Medite sobre eles até que se tornem importantes. Em última análise, está tudo condicionado à preparação minuciosa e ao tipo certo de preparação. A preparação do coração é tão essencial quanto a preparação da cabeça. Tenho que viver, gritou um jovem para Voltaire, ao que o filósofo respondeu, não vejo a necessidade. Em muitos casos, essa será a atitude do mundo em relação ao que o orador tem a dizer. Não ver a necessidade do que está sendo dito. Por isso, aquele que deseja ser bem-sucedido deve sentir a necessidade, se é que existe alguma. A necessidade deve agarrá-lo. Para o orador, deve parecer a coisa mais importante, por um determinado momento na face da terra. Gerar uma sinceridade que venha do coração é parte fundamental da preparação. Conforme descrito, a preparação de um discurso, de um verdadeiro discurso,
não consiste em simplesmente colocar algumas palavras de forma mecânica no papel, nem decorar frases. Tampouco consiste em se apossar de alguns pensamentos de algum livro ou até de um jornal. Não, não. Consiste, sim, em cavar fundo dentro da própria mente, do coração e da vida, para trazer à tona algumas convicções e entusiasmos que pertencem essencialmente a cada um. A cada um. A cada um. Cave, cave, cave. Está lá. Nunca duvide disso. Minas, quantidades disso, com cuja existência muitos nunca nem sonharam. Quem é que percebe a força das próprias potencialidades? O autor acredita que pouquíssimos. O falecido professor James disse que o homem comum não desenvolve mais do que 10% de seus poderes mentais. Pior do que uma máquina de 8 cilindros com apenas um cilindro funcionando. Sim, a grande coisa em um discurso não é o vocabulário variado, mas o indivíduo, o espírito, as convicções por trás do que está sendo dito. É preciso lembrar sempre que o indivíduo em si é o fator mais importante na própria apresentação. Ouça essas palavras de ouro de Emerson. Elas contêm um mundo de sabedoria. Independentemente do idioma que usar, você nunca pode dizer nada a não ser quem você é. Essa é uma das declarações mais significativas que o autor já ouviu sobre a arte da expressão pessoal, e para dar mais ênfase, faz questão de repeti-la. Independentemente do idioma que usar, você nunca pode dizer nada a não ser quem você é. O autor espera que tenha deixado claro que o primeiro requisito para gerar calor e entusiasmo é se preparar até que tenha uma verdadeira mensagem que queira transmitir. O próximo passo é o seguinte: haja com sinceridade. Para sentir-se sincero e entusiasmado, levante-se e haja com seriedade e entusiasmo. Pare de se encostar na mesa, fique de pé, fique parado. Não balance para frente e para trás, nem para cima e para baixo. Não transfira o próprio peso de um pé para o outro e vice-versa, como um cavalo cansado. Em suma, não faça um monte de movimentos nervosos, pois eles podem denunciar a falta de vontade e de autodomínio. Controle-se fisicamente. Isso vai transmitir um senso de equilíbrio e poder. Levante-se e destaque-se. Como um homem forte que está contente porque vai participar de uma corrida. Vale repetir mais uma vez. Encha os pulmões com oxigênio. Encha-os ao máximo. Olhe diretamente para o público. Olhe como se tivesse algo urgente para dizer e como se soubesse que isso é urgente. Olhe com a confiança e a coragem de um professor diante de seus alunos, pois o orador é um professor e o público está lá para ouvir o palestrante e para ser ensinado. Levante-se e destaque-se, como um homem forte que está contente porque vai participar de uma corrida. Vale repetir mais uma vez. Encha os pulmões com oxigênio. Encha-os ao máximo. Olhe diretamente para o público. Olhe como se tivesse algo urgente para dizer e como se soubesse que isso era urgente. Olhe com a confiança e a coragem de um professor diante de seus alunos, pois o orador é um professor e o público está lá para ouvir o palestrante e para ser ensinado. Portanto, fale de modo confiante e com energia e use gestos enfáticos. Não importa agora se as pessoas na plateia são bonitas ou elegantes. O palestrante deve pensar apenas em torná-las enérgicas e espontâneas e deve fazer isso agora. Não pelo fato do que elas podem transmitir para os outros, mas pelo fato que elas podem fazer pelo orador. Mesmo que fale para ouvintes de rádio, use gestos, gesticule. É claro que os gestos não serão visíveis para os ouvintes, mas o resultado vai ser audível para a audiência.
Vão dar maior vitalidade e energia para os tons e a maneira de falar como um todo. Acima de tudo, abra a boca e fale. O autor assistiu recentemente a um discurso público do diretor de uma grande universidade. Sentou-se na quarta fileira e quase não conseguiu ouvir mais da metade do que foi dito. O embaixador de um país importante da Europa apresentou recentemente o discurso inaugural diante do Union College. Seu discurso foi tão fraco que suas palavras quase não se fizeram ouvir a 6 metros do palco. Se oradores experientes cometem esse tipo de erro, o que há de se esperar do iniciante? Ele não está acostumado a ter sua voz amplificada para que chegue ao público, e é por isso que, quando fala com bastante vitalidade, pode achar que está gritando demais e que as pessoas estão prestes a rir dele. Use tons de conversação, mas amplifique-os e intensifique-os. O ser humano é capaz de ler letras minúsculas a 30 centímetros de distância, mas é preciso dispor de manchetes ousadas para serem vistas do outro lado do salão. Palavras evasivas e campos de cebola. É preciso colocar energia por trás do que se diz e dizer de forma positiva, mas não se deve ser positivo de forma exagerada. Apenas um ignorante é positivo em tudo. E apenas um orador fraco introduz cada comentário com um parece-me que, talvez, ou na minha opinião. Um problema bastante frequente com palestrantes iniciantes não é o fato de serem positivos em demasia, e sim o uso exagerado dessas frases tímidas em seu discurso. O autor conta que ouviu um empresário de Nova York descrever uma viagem por Connecticut. Do lado esquerdo da estrada parecia haver um campo de cebolas. Bem, não pode parecer um campo de cebolas. Ou é ou não é. E não requer poderes extraordinários para reconhecer um campo de cebolas quando se vê um. No entanto, isso demonstra os absurdos a que um orador é capaz de chegar algumas vezes. Palavras evasivas foi o nome dado por Roosevelt para essas expressões, que funcionam como uma doninha sugando o que tem dentro de um ovo e não deixando nada além da casca vazia. É isso que essas frases fazem com o seu discurso. Tons apologéticos que diminuem e frases casca de ovo vão provocar distúrbios na confiança e nas convicções. Imagine casas comerciais que usam slogans como esses. Parece-nos que a Underwood é a máquina que você vai acabar comprando. Na minha opinião, a Prudential tem a força de Gibraltar. Achamos que você vai usar a nossa farinha finalmente. E por que não agora? Por outro lado, conforme já enfatizado pelo autor, não seja positivo demais em todas as ocasiões. Há momentos, há lugares, há assuntos, há públicos em que ser positivo de forma exagerada atrapalha em vez de ajudar. Em geral, quanto maior o nível de inteligência dos ouvintes, menor é o sucesso das afirmações enérgicas. As pessoas pensantes querem ser orientadas, não conduzidas. Querem ter os fatos apresentados e chegar às próprias conclusões. Gostam de responder a perguntas e não ter um fluxo incessante de declarações diretas derramadas sobre elas. Ame seu público. Há alguns anos o autor teve de contratar e treinar vários professores na Inglaterra. Após testes árduos e caros, 3 deles tiveram de ser dispensados e um teve de ser mandado de volta para os Estados Unidos, a 3.000 milhas de distância. O maior problema era que eles não estavam realmente interessados em atender a seus públicos. Estavam essencialmente preocupados, não com os outros, mas com eles próprios e seus pagamentos. Todos podiam perceber isso. Eles eram indiferentes a seus públicos, e seus públicos, em troca, eram indiferentes a eles.
A bem conhecida raça humana é muito rápida em detectar se um discurso vem de cima das sobrancelhas ou de dentro do peito. Até um cachorro pode perceber isso. A melhor coisa no ato de falar em público não é nem física nem mental, é espiritual. O livro que Daniel Webster tinha em seu travesseiro antes de morrer era um livro que todo palestrante deveria ter em sua mesa enquanto viver. Jesus adorava os homens e seus corações ardiam dentro dele quando lhes falava pelo caminho. Se quiser um texto esplêndido sobre discurso, por que você não leu o Novo Testamento? Encerro por aqui o conteúdo de hoje, agradecendo a sua presença aqui no canal. Convido você a se inscrever por aqui e não esquecer de deixar seu comentário. Eu quero saber o que você tem pensado e o que você tem achado do que eu estou entregando aqui para você. E não esqueça de acionar o sininho para que você possa receber o conteúdo assim que ele for postado por aqui. Obrigada por acompanhar essa playlist poderosa e espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!